A reportagem. Psicólogas de diversos estados denunciam assédio durante atendimento. Pelo menos 20 psicólogas de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília se reuniram para denunciar um homem que, após marcar consulta, assedia sexualmente as profissionais. A abordagem é quase sempre parecida. O suposto paciente pergunta para a psicóloga se pode passar por atendimento online porque é deficiente físico. A profissional concorda, mas logo na primeira consulta percebe que o interesse dele é outro e criminoso. Esta profissional, que não quer ser identificada, é uma das dezenas de vítimas do homem que tem assediado psicólogas de várias partes do país. Ela mora em São Paulo e atendeu o agressor por chamada de vídeo em julho do ano passado. Ao decorrer dessa suposta sessão, né, ele começa a falar coisas de cunho sexual e se autoestimular enquanto ele faz isso. Foi por meio de uma rede social que outra psicóloga de Brasília teve certeza de que o assédio que sofreu durante uma consulta não era caso isolado. Ela postou sobre como o suposto paciente agiu para alertar outras profissionais da área e recebeu diversos retornos de colegas que passaram pela mesma situação. E aí começou a vir vários psicólogos respondendo a foto dele falando. Ele também entrou em contato comigo, desse mesmo jeito. Eu também recebi esse contato dele. Teve gente que me relatou dizendo, né, que tinha chegado a atender, né, e toda a situação assim, desconfortável. Pelo menos 20 psicólogas procuraram o Ministério Público de São Paulo para formalizar uma denúncia conjunta contra o suposto paciente. O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência pediu à Delegacia de Defesa da Mulher a instauração de um inquérito policial. As investigações estão em andamento e correm sob sigilo. Segundo a conselheira do Conselho Regional de Psicologia, o assédio sexual contra psicólogas é um problema grave e recorrente nos consultórios. Diante das novas denúncias, além de reforçar a orientação às profissionais, a entidade vai convidar órgãos de segurança para debater medidas de proteção. Ministério Público, Defensoria Pública, Sindicato, né, das psicólogas, Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, né, porque afinal de contas, né, a discussão da violência de gênero ela precisa ser fortalecida. Flávia é psicóloga em Belo Horizonte e também foi vítima do suposto paciente. Ela diz que o homem ofereceu R$ 1.000 para observá-la por 15 minutos. Eu espero que ele seja responsabilizado, né? Porque é um crime, é uma violência de gênero, porque assim a gente não vê homens passando por esse tipo de situação, né? Bem raro. Então é algo assim voltado mesmo para as mulheres. No Rio de Janeiro, 4 jovens são suspeitos de aplicar. Qual a opinião de vocês? Ai, eu ia dizer pastor. Ai, professor, a minha opinião é polêmica. Eu falando, é tipo assim, paga para tua mãe, tchau, no online, né? Paga para tua mãe os R$ 1.000, tchau, e vai-te embora, camarada. Eu não sei se eu sou assim, né? É diferente quando é ao vivo, né? Quando é na sala ali, dá medo, tete a tete. Mas no online, paga R$ 1.000 pra tua mãe, cara. Tchau, desliga, bloqueia o cara e você guarda as provas de que foi assediada caso ele venha fazer alguma coisa contra você. Não sei se eu estou sendo simplista, né? Talvez esteja sendo simplista. Ele precisa de tratamento, né? Ele está falando com uma psicóloga. Eu não sei qual é o limite disso, né? Ele está assediando, ele poder ser abordado por ela, se elas têm a capacidade de abordar isso e tratar de uma maneira o mais adequada possível, enfim, sei lá, né? É uma questão bem delicada mesmo. Eu fiquei pensando no que você falou no começo, né, Edu? De atendimento presencial e online. Imagina no presencial, se não tem mais assédio ainda, né? Isso eu acho que uma das consequências do online, né? Ter essa galera que vai querer zoar, vai querer assediar.
Mas é bem complicado. Aí eu pensei nisso. Acho que o online, pelo menos, não tem a presença física, não tem o risco maior, né, de violência. Isso. Eu sigo. Boa noite, pessoal. Eu penso parecido com o Tiago. Será que esse cara é doente? Mas até onde a gente precisa entender isso e como tratar? Ó, uma coisa que a Marlene trouxe, eu me lembrei daquele filme Fragmentado. Naquele filme Fragmentado, a psicóloga, ela acredita no paciente e acredita que o tratamento dela pode tirá-lo daquela loucura, que ele tem aí 15 personalidades diferentes. Mas ela acaba morrendo. Então, assim, Débora, no online, querido, paga R$ 1.000 para tua mãe, beijo, tchau. Eu, simples desse jeito, papinho reto. Ah, mas vamos entender. Não, cara. Isso é um problema que afeta, afeta a mulher, né? Ela se sente agredida, se sente assediada. Então, assim, ó, paga para tua mãe, irmão. Tchau, vai na paz. Mas, assim, Débora, não procuraria entender. Porque quando eu me lembro desse filme, que a psicóloga tentou até a última gota de sangue dela entender, quem se ferrou foi ela. Eu sou da mesma opinião do Thiago também, né? Ele provavelmente precisa de tratamento, o problema é que realmente como identificar isso, né? Por exemplo, se apenas na primeira sessão, no primeiro contato, né? E como conseguir abordar isso da maneira mais eficiente para ele já tentar entender, falou, olha, querido, né? Acho que você precisa de tratamento realmente, mas como despertar isso nele logo na primeira sessão, né? Porque vai depender muito realmente do nível, né? Dessa necessidade, né? E aí tem as duas coisas, né? Essa primeira sessão foi, né? Geralmente, pelo que eu vi, são mulheres, né? Aí se é com homem, por exemplo, se é ao contrário, né? Tudo bem que é a mesma coisa, mesma situação, só muda aí o gênero, né? Vamos dizer assim. Mas ele precisa realmente de tratamento. Mas eu acho que é um caso interessante para a gente realmente discutir, viu? Como abordar. Eu acho que se foi uma primeira consulta já com esse tipo, esse formato, não era para atendimento que ele queria, né? Então acho que não sei se teria alguma solução, se alguma profissional conseguiria tirar ele desse momento, porque parece que não foi para isso que ele chegou ali, né? É a minha opinião. Concordo com a Nara. Talvez assim, não sei. Eu acho que isso não é certo, né? Não sei. Talvez o professor possa falar melhor. Mas, por exemplo, falar, olha, então, né? Você está no meu, se for presencial, se estiver no presencial, você está no meu consultório, né? Todas as sessões estão sendo gravadas. É sigiloso, mas você está dentro do meu consultório, né? Então, ou seja, não sei se isso seria uma maneira, talvez, de inibir, não sei a palavra certa, né? Se preocupem eu vou comentar do presencial, que eu tive, né, 20 anos de presencial, mas hoje não vai acontecer, mas vocês não foram treinados para o presencial. Vocês foram treinados para online e o caso todo foi online. Então, podem ficar no pensamento online. Para a gente, vocês consolidarem uma opinião só. Então, sendo no online, aí realmente é um desafio. Fala, olha, eu vou tratar você, né? Por exemplo, né? Vamos lá, né? Você vou achar uma maneira melhor de abordar ele nessa primeira sessão. Fala, olha, se você está afim de tratamento, porque esse seu comportamento, né? Numa primeira sessão você tá querendo o quê exatamente, né? Eu acho que eu ia encarar esse desafio. E é lógico que, né, depois de algum tempo de experiência. Edu,
desculpa, não dá para me ligar, tá? Minha câmera, mas eu vou falar assim. Eu acho que o online, eu acho que também tem um certo exagero. Eu sei que muita gente vai me condenar pelo que que eu vou falar. Eu acho que quando você se propõe a ser uma terapeuta, seja lá de qual linha e de qual técnica, você tem que se preparar minimamente que você está trabalhando com pessoas que precisam de ajuda, pessoas que são doentes. E como a gente está online, então, assim, o que é eu ver um pipi, por exemplo? Se o cara tira o pau para fora, isso não me causa nenhum dano, entende? Eu acho que, assim, para gente, para pessoas comuns, eu acho que é terrível você ver um pau sem você estar esperando. Agora, para a gente, não é algo, sabe, de fazer todo esse estardalhaço. Tudo bem que ele está... Se tivesse uma dessas psicólogas que tivesse redirecionado isso de uma outra forma, talvez não teria chegado ao ponto do cara estar na 10ª, na 20ª, e ter que ir para uma delegacia. Eu não sei, eu penso dessa forma. Eu acho que, assim, mesmo que o cara tirou lá o negócio para fora, se eu não conseguir lidar com isso sem me ofender, sem ficar tão transtornada de ter visto um pau, eu não sei como que eu me colocaria como terapeuta, porque eu estou ali para lidar com coisas pesadas, entende? Então, não sei, é a minha opinião, assim, e eu acho que eu viria dessa forma. Du, eu penso que esse caso me lembra muito os testes que você fez com a gente sobre o pudor, né? Então, eu concordo bastante com a Eli. E eu lembro de algumas aulas, assim, de dependendo da situação, você entrar um pouco na loucura do paciente para tentar entender esse universo dele. E no caso dele, que procurou tantas psicólogas, acredito que nenhuma foi a fundo, se desafiou, falou, então vamos lá, cara, vamos lá ver qual é que é a tua, o que está acontecendo aí, né? E por ele procurar tantas, talvez ninguém foi a fundo a ponto de repente, ele entender o que acontecia dentro dele mesmo e parar com essa busca, de repente, né? Então, eu pensaria, primeiramente, na questão do pudor, que você falou muito pra gente, né? Então, eu ia por esse lado, né? E se em algum momento eu me sentisse extremamente desconfortável ou sentisse algo muito ruim sobre isso, eu tentaria redirecionar também para outra pessoa, mas eu não deixaria passar batido, eu não deixaria uma sessão, sai fora e já era. Eu ia investigar, eu ia falar, opa, desafio, vamos ver aí o que rola nisso aí. Tentar alguma coisa, pelo menos. E tem uma coisa também, ali são psicólogas, não são psicanalistas, né, professor? Tem uma diferença aí. Tem uma diferença. Né? Então, assim, nós faríamos diferente, como a colega falou, né? Teríamos essa coragem de segurar, mas as psicólogas não. Tem que ter uma grande diferença. Aquilo lá... Gente, estou medindo tanto as minhas palavras, eu estou me segurando. Eu tô a ponto de explodir. Eu vou jogar uma lenhazinha aqui na fogueira só. Você cala a boca, Tatiana. Você fica a gente usou um exemplo ontem. Eu acho que talvez eu tenha pensado melhor nesse exemplo. Eu vou colocar ele aqui para a gente pensar. Se nós fôssemos médicas que cuidassem de disfunção erétil e um paciente chegasse e gozasse na nossa sala, como a gente ia... O teu exemplo de ontem foi melhor ainda. Tati, eu trato disfunção erétil. Por exemplo, quando o homem não tem musculatura suficiente depois que ele retira a próstata, o músculo fica fraco, porque tem uma lesão nervosa, aí o músculo fica fraco, ele perde xixi e não tem ereção. E nesse tipo de tratamento, ele não consegue chegar ao orgasmo porque o tratamento não estimula. O máximo que ele pode chegar é ter uma ereção.
assim como o tratamento da ejaculação precoce, que o fisioterapeuta também trata, o máximo que o paciente tem na sala é uma ereção que é totalmente normal. Mas daí a gente vai fugir. Para ele chegar ao orgasmo... Foi um exemplo. Não, eu tô só explicando porque, assim, no tratamento... A gente vai fugir do tema isso. Não acontece. Aí a gente foge. Gente, ó, é aula, tá? Então, eu liberei para todos darem opinião. Então, agora, a posição que eu vou dizer não é uma opinião, tudo bem? Não é a opinião do Eduardo. Eu vou falar de forma técnica dentro da psicanálise. Não é contra a opinião de alguém, de nada, tudo bem? Vamos alinhar isso primeiro, tá? Eu quero exatamente como alunos, não perguntei para as pessoas, para a pessoa física, né, a opinião das pessoas físicas. Eu perguntei a opinião de alunos no processo de aprendizagem. O que vocês acham dessa cena tecnicamente, tudo bem? Então vamos deixar um negócio muito claro. A nossa profissão trata transtorno sexual. Veio alguém com transtorno sexual. E o cara foi processado por estar doente. É a mesma coisa que no médico com gripe e o cara te processar por estar com gripe. É a mesma coisa. Quem for mandar esse paciente embora tem que rasgar o diploma e nunca mais aparecer num consultório. Nunca mais trate ninguém porque você não é psicanalista. Você não é um terapeuta. Terapeuta trata de transtorno, de neurose. O indivíduo fala assim: oi, eu tenho um transtorno sexual. Como assim ele não procurou? Ele não queria uma sessão. Se ele não quisesse uma sessão, ele ia procurar um puteiro, ele ia procurar alguém na internet. Tá cheio de maluca na internet querendo putaria. Ele ia no Tinder, ele ia na puta que pariu. Ele tá pedindo ajuda, ele pediu 20 vezes ajuda. Ninguém deu ajuda para ele. Esse é meu posicionamento. Porque o cara tá com dor, tá sofrendo. O sofrimento dele tá aparecendo por forma de sintoma. Quantas vezes nós falamos de transferência erótica erotizada aqui? Fui eu que inventei isso? Vocês leram aqui nessa porra aqui, ó? Leram nessa porra aqui ou não leram? Nós estamos falando de perversão há quanto tempo? Nós estamos falando de transferência há quanto tempo? Nós estamos há 2 anos aqui falando disso. Ah, é por causa da mulher? Ué, cadê a porra do machismo, feminismo, essa porra toda? Por que é diferente? Isso só acontece com mulher, não acontece com homem. Ela leu algum livro de psicanálise na vida dela? Ela viu quantas transferências eróticas erotizadas acontecem? Eu cansei. Eu não sei nem o número de quantas mulheres tiraram a calcinha e se masturbaram na minha frente. Eu não sei o número de peito que eu vi em sessão. Não sei nem contar. Eu comi alguém? Eu me senti ofendido? Ai, meu Deus, ela tirou a calcinha. Hã? Ou não é o transtorno dela? Uma ninfomaníaca que está lá. Uma psicótica que está lá. Pedindo ajuda. E aí o sintoma vai aparecer no campo transferencial. Ela entrou em transferência com você. O sintoma vai gritar. Você acha que ela vai ficar com tesão por quem? Com o pau duro por quem? No campo transferencial. Eu estou falando alguma novidade para vocês? Alguma novidade eu estou falando para vocês aqui? Pelo amor de Deus. Não fala. Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão formando numa linha que essa opinião é muito, muito correta. Não é minha, não. Isso aqui é da época do Freud. Isso aqui não é Leandro Eduardo. Isso aqui é Freud, é Jung, todo mundo passou por isso. Todos esses caras passaram centenas de vezes por isso. Eu passei centenas de vezes por isso. Como assim que é só com a mulher? Você tem coragem de passar com ela? Você viu algum profissionalismo ali? Gente, para. Desculpa se eu estou sendo pesado, mas se eu não for pesado nessa hora, vocês vão sair daqui com uma opinião retardada dessa? E processar o paciente por ter gripe? O cara para no mecânico com o carro quebrado, o mecânico processa. Não, você está com o carro quebrado, vou te processar.
É um absurdo do absurdo do absurdo do absurdo. A doença foi apresentada para o técnico certo, terapeuta, que cuida de transtorno sexual, de psicose, de perversão. Faz 2 aulas que nós estamos falando de putaria aqui. E nós falamos de quê? De forma técnica. Vocês aprenderam tudo bonitinho. Tudo de forma técnica, simbólica, transferencial, a coisa toda certinha. Como é que vocês podem me achar que isso é algum tipo de assédio? Assédio, gente. Assédio, gente. Tem que acolher esta pessoa. Tem que dar amor para essa pessoa. Cadê a humanização nessa merda, caralho? Se o doente é processado por estar doente, fudeu se a gente processar o doente por estar doente. O próprio profissional que é responsável por cuidar desta doença, se ele fosse num outro, como a Tati deu exemplo da ginecologista. Se um ginecologista vai lá e ela põe uma calcinha vermelha, e ela vai lá, sedutora, pro ginecologista, ela está assediando o ginecologista? Não vamos entender que ela tá. Que ela tá assediando, bonita, uma calcinha bem sexy, e ela foi com essa intenção. Tudo bem? E se declarou, inclusive, para ele. Começou a se masturbar na frente dele. Nossa, eu tô molhadinho, isso. Enfia esse aparelho aí de exame, isso. Enfia. Vamos ver que a mulher teve lá um ataque com o cara lá e quis dar pro cara. Tudo bem? Esse ginecologista pode processar ela, porque não é trabalho do ginecologista isso. É trabalho do ginecologista tratar o transtorno mental? Tratar com assédio? Não. Lá ele pode dizer que ele está sendo assediado. Uma médica que cuida de homem, ele ser assediada, ela pode. Porque o trabalho dela é cuidar de pau. Não é cuidar de mente. Não é cuidar de transtorno, de perversão. Ela foi assediada. Tudo bem? Ela foi assediada. Ela tem direito. Vamos entender que é direito. Tudo bem? Direito e profissão. Pera, minha função é cuidar do teu pau. Você não pode vir aqui me aliciar, meu filho. Você não pode querer se masturbar para mim, entendeu? Ali, estou cuidando da parte física. Tudo bem? Agora, transtorno, perversão. Quem é o profissional que cuida disso? Quem que cuida disso? Nós. Pelo amor de Deus, vocês vão dispensar o paciente. E ainda vai falar que é por causa de mulher. Hã? Qual a diferença, então? Por que o homem pode, então? A mulher, então, a gente não pode se sentir ofendido, então? Não pode, porque é nossa profissão. Eu nunca me senti, na minha vida, em 20 anos, que uma mulher foi lá, tirou a calcinha, que mostrou o peito. Eu nunca me senti desejado. Porque eu sou um profissional. Ela não tá me desejando, caralho. É um campo transferencial. Nós estudamos para um caralho isso. Ela tá vendo o pai, tá vendo isso, tá vendo aquilo, tá vendo 1000 coisas na cabeça dela, transferido no ambiente terapêutico. Nós já não estudamos isso quantas vezes, sei lá? Quantas vezes nós já falamos disso aqui? De transferência, contra-transferência e erótica erotizada. Tá aqui, pô, tem capítulo do Zimmermann falando disso aqui, nós lemos essa merda, falamos pra caralho dessa porra. De quando o paciente se apaixona. E se apaixona é a coisa mais normal do planeta. 99% dos pacientes vão se apaixonar por você. Outros, então o cara tá apaixonado, o cara ele tem esse nível de paixão. Aí, o cara tá numa perversão sexual, vai se apresentar dessa forma. O outro que não se apresentou também pensou. E para você não fez diferença nenhuma. Se se apresentou na tela, um pau, se masturbou, se foi uma sedução, se foi recalcada. Interessa para você? Não, cara, teu trabalho é tratar o cara. Teu trabalho é teu trabalho. Você se formou, é trabalho, é teu trabalho. Você não tá com um coleguinha, com um desconhecido na balada que mostrou o pau para você. É teu trabalho. É teu trabalho. Vão processar um paciente por estar doente. E ele tá lá batendo na porta de outro, pedindo ajuda, gritando ajuda.
É a coisa mais desumana que eu já vi numa profissão. Essa reportagem, onde eu dava salto de altura, hoje eu ainda estou mais calmo. É um absurdo do absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, olha, tá bom, uma mulher, por questão de questões físicas, de um homem para cima, no presencial, a gente pode conversar só nesse recorte. Nesse recorte do presencial, de uma mulher que não tem um consultório com recepcionista, que é um consultório isolado. Se for esse caso, se for esse recorte, eu abro uma discussão e falo, tá bom, é complicado. É complicado porque a mulher não vai ter, né? O homem pode segurar e tal, e pode acontecer alguma coisa. Não é desse recorte que nós estamos discutindo, é? Não, por isso que eu deixei bem claro, online. No presencial, quantas vezes isso aconteceu comigo? A coisa mais normal do mundo. Imagina uma pessoa que tira a calcinha pra você, quer se masturbar, e quer se declarar, e fala que tá apaixonada, essa merda toda. Tá perversa, que tá com puta tesão na sua frente, o que você faz? Você vai mandar ela embora? Não. Não. Você é linha do meio. Você não toca na pessoa, você não vai ter nenhuma ação com a pessoa para ela entender nada de que você quer também, tudo bem? Você vai perceber o tesão que te deu, primeira etapa, tá? Lembra do exemplo do chocolate? Quando eu falo do abuso sexual? O que acontece com a cabeça do abusado? A mulher vai lá, a menina lá tem 12 anos, o pai abusa dela e penetra ela. Ela sente prazer? Sente prazer, porque um pênis entrando na vagina, simplesmente, ela sente prazer. É a mesma coisa que eu colocar lembra desse exemplo? E aí ela, por sentir prazer, ela sente culpa. Porque o superego dela vem e fala assim, você não pode sentir esse prazer. Você não pode sentir nada. E aí ela se culpa, entra em conflito neurótico, dizendo isso foi um abuso, eu fui abusada, e dá pau na cabeça. Entendeu? Porque é o abuso que ainda tem um gostei. E aquele gostei é culposo. Então, assim, ó, imagina esse exemplo, tá? E para tratar o abusado, você sempre vai tratar nesse exemplo. Imagina que eu tô com uma arma na mão, eu vou colocar um chocolate suíço extremamente delicioso na sua boca. E com a arma na sua mão, assim, ó, eu vou falar, vai, engole esse chocolate. Só porque eu estou obrigando com uma arma na mão o chocolate, quer dizer que a sua boca não vai sentir o gosto do chocolate? Só porque você está sendo obrigado a fazer algo, quer dizer que a sua boca não vai, as pupilas não vai sentir o gosto do chocolate? Não? Não vai? Fala para mim se não vai. Vai ou não vai? Vai sentir a porra do gosto do chocolate ou não vai? Vai sentir. Vai. Então você tem que avisar o paciente que é normal sentir esse tesão. Você tem que avisar a sua cabeça o que é normal e não entrar no tesão. Então, normal. Uma mulher linda, tira os peitos para fora. Ué, peraí, ela acabou de tirar os peitos para fora. Eu não senti nada? Não. Sabe o que vai acontecer? Sentir como o gosto do chocolate. Você vai sentir algo, tudo bem? Alguma reação rápida você vai sentir, porque é muito rápido, tudo bem? Não é, ela é calculada, você tem que elevar aqui para o cérebro um racional, e o teu cérebro emocional não é racional, o sistema límbico ele é emocional, prazer e desprazer, ele vai chegar no límbico e no instinto primitivo primeiro, para depois chegar na razão. Tudo bem? Ou vocês começam o pensamento por cima? Vocês começam o pensamento pelo teu lobo frontal? Não, vocês começam pelo tronco cerebral. Ele tem que dominar ele. Então, você vai sentir, queridão. Você vai ver um pau, o que você vai sentir? Você vai gostar de ver o pau. Vai ser erótico para você. Então, o que você faz? Reconhece. Tudo bem. Fiquei molhada. Aí, o que você faz? Pega esse sentimento, pega esse sentir, leva para o racional e fala assim, isso é igual do chocolate da arma. Normal esse sentimento. Aí você faz isso, aí você para de sentir na hora.
Se você não reconhece em você naqueles segundos aquele tesão, você não reconhece aquela reação e leva para o racional para tirar ele de lado, para entrar com o manejo, se você não leva para esse caminho, entender os passos, primeiro passo, reconhece. Para de falar que não sentiu nada. Porque todas as tal mal treinada aí fizeram exatamente isso. Sentiram um puta do tesão no pau do cara e fizeram o quê? Recalcaram, entraram num pudor fudido e agrediram o cara. O processar o cara foi o tamanho do tesão dela. Entendeu? Que processar o cara foi o tamanho do tesão que ela ficou e recalcou? Vocês não entendem isso? Pô, o psicanalista entende isso. Que um ato de agressão contra o cara foi o quê? Essa moralidade. Moralidade não é recalque. Por que um cara moralista quer matar um gay na rua? Porque ele é gay, caralho. Porque ele tá louco pra dar o cu. Vocês não conhecem recalque, gente? Processaram o cara. Porque todas ficaram molhadinhas. E ninguém ensinou para elas que tudo bem. E que tudo bem... E falar assim, olha, agora deixa de lado essa porra, eu vou fazer o manejo correto para tratar o cara. E não recalcar dentro de um pudor absurdo desse. Desculpa, gente. Normalmente eu evito tanto falar isso. Mas é aqui, faltou com a humanização, faltou com o tratamento com o paciente, foi desumano. É desumano. Porque juntou com uma outra história que a gente passou em supervisão e aconteceu a mesma coisa numa situação diferente, com a mesma atitude de psicólogo. Que eu achei escrotíssima. Escrotíssima. Caso da supervisão. Quem não viu o caso da supervisão, eu vou trazer para cá. Esse caso, vocês sabem que eu fui coordenador de abrigo. Né? Eu coordenei bastante abrigo. Então, e eu quero, inclusive, dar um curso especial só sobre criança abrigada. Traumas de crianças de abrigo específico do adotado, que é uma coisa muito específica que ninguém nunca ensina, porque não tem como ensinar, eu só fui aprender lá. Eu só fui aprender entrando na favela, só fui a entender quando eu pegava a criança e via tratar o pai dela, quando eu pegava o trauma da criança lá no abrigo, é uma coisa que vocês não vão conseguir aprender isso numa escola. Então eu vou fazer um curso à parte disso e vou dar para vocês. Tá? Bom, qual é o caso? Bom, ela adotou, é muito difícil, todo mundo quer adotar o quê? Bebê, não é? Todo mundo quer adotar bebezinho, eu quero adotar, eu quero um bebezinho desde pequenininho. Extremamente difícil a gente adotar alguém já acima de 7, 8 anos, tá? Esta pai e essa mãe, esse casal, adotaram 4 irmãos. A primeira irmã de 16 anos, a segunda de 13, a outra acho que 10, 8... É um negócio, assim, dificílimo de acontecer. É um trabalho do bem que não tem preço, tudo bem? E não é um casal rico, nada disso. Mas foi lá, não posso ter filho, tinha esse grupo, essa família, ela não queria dividir a família. Foi lá e bancou os 4, trouxe os 4. Maravilha. A primeira filha, de 16 anos, mais arredia. Por quê? Porque o trauma do abrigo é exatamente ser abandonado. Pessoas passam por lá, prometem que vão adotar e não adotam, levam para casa e devolvem. Então esse cara tem um trauma específico de... Ele não pode falar nada, ele não pode ser ele mesmo. Então ou ele é muito agressivo por defender, tipo, você vai me abandonar mesmo, então eu não vou criar vínculo com você. Então ele cria toda aquela capa, porque se eu criar vínculo, a dor é muito grande. Você imagina, você já foi abandonado da sua família. Você foi retirado da sua família. Alguém promete, te leva para casa e te devolve. E como um pacote. Você sabe qual é o sentimento que você tem na sua cabeça? Vocês conseguem entender isso? E, pô, essa menina passou por isso. Essa família passou por isso. Aí, essa família adotou, bonitinho. Mas a menina já veio traumatizada, certo? E a mãe muito consciente, vou colocar você na terapia. E que maravilha. Esses pais maravilhosos. Colocou na terapia a menina. A psicóloga começou a tratar gratuitamente a menina. Só que deu um prazo para ela, X sessões, ele falou, não te trato mais de graça, agora é X. Primeira posição estranha dela, porque se ela topou fazer o trabalho de graça, você pode mudar isso? Pode, conforme
os pais têm condições, olha, pai, vocês têm condições agora de fazer, e não a posição agora não trato mais. Isso é uma outra conduta terapêutica que você não é assim. Você criou uma expectativa, um vínculo, você criou uma relação com aquela psique. Eu vou te tratar de graça. Beleza, então vai. Agora podemos trocar por pago? É uma conversa. Se você não pode, eu tenho que continuar, porque eu dei minha palavra com você. Você pode até propor o pago no meio do caminho. Falar, agora você está com condições? Agora dá para você pagar um valor? Vamos acordar? Vamos, tá tudo bem. Agora não tenho condições. Mas uma coisa que você não pode fazer é, agora não trato mais se não for pago. Pau, assim, o negócio... Aí a menina voltou e falou, viu? Por isso que eu não ia para psicólogo mesmo. Viu? Porque eu não me trato. Viu? Porque mais um abandono. Tá vendo? Mais uma que me abandonou. A menina pegou exatamente no trauma, mostrando que essa psicóloga não sabia com quem ela estava mexendo. Certo? Aí a mãe, mais consciente sobre esses traumas, foi lá e pagou a sessão. Não, então eu vou pagar, vou tirar dinheiro da não sei de onde aqui e vou pagar a sessão para você. Começou a pagar a sessão para a menina. Aí a menina começou, segunda, terceira sessão, a menina manda uma mensagem para a psicóloga da escola. Ela estava na escola e mandou uma mensagem para a psicóloga. Eu estou com tanta raiva que eu acho que vou matar todo mundo aqui hoje. Ela pegou a mensagem, mandou para a mãe e falou, estou devolvendo a filha, não trato mais ela, porque caso ela faça alguma coisa, eu não quero ter nada a ver com isso. Escrota, filha da puta, entendeu? O nome de um ser humano desse é escrota, filha da puta. É esse o tipo de profissional que o mercado está formando? Então, vocês desculpa, mas aqui no Instituto, então, nós vamos mexer com puta e favelado mesmo, beleza? Que é a nossa vibe, então. Tá ótimo. Quer apelidar o Instituto aqui é só bandido e puta? Pode colocar a plaquinha na porta. Entra-se apenas puta e bandido. Tá ótimo. Porque esses filha da puta aí, isso daí não é tratamento, gente. Isso daí não é gente. Tá? Isso daí não é ser humano, tá? Estuda a porra de humanização, ó, tá aqui, ó. Ó quantos livrinhos aqui, ó, a gente dá, eu e a Tata dá aula aqui, ó, de humanização aqui, ó. Tá aqui do lado aqui, ó. Tá? Todos os livros que existem de humanização, eu tenho. Todos que existem. Todos. A porra da certificação nacional de humanização pela ABNT, eu sou o autor dessa merda. Eu sei do que eu tô falando. Isso não é humanizado. Isso é o contrário da humanização. Não é tratar o humano com a subjetividade humana. E é o pior do pior do pior. É não entender a própria profissão. Não entender o produto que vende. Esse é um problema até de mercado. É um problema até de comércio. Você sabe que produto você vende? Vendo lanche. Alguém tá com fome. Vou te processar que você tá com fome. Caralho! Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Fala pra mim. Gente, olha, eu espero que eu fui claro aqui sobre o que é acolher o paciente, o que a gente vende, sobre o campo transferial, tudo isso que vocês já sabiam. Não contei nenhuma novidade aqui. Falei alguma novidade? Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Acabamos de ter aula de sexualidade. Falamos de perversão, falamos da porra toda. Agora, o que me assusta também é esse nível ainda de pudor dos terapeutas. Ó, não ligue pelo entusiasmo das minhas palavras. É porque isso está carregado de um conformismo do mercado, não é com vocês. É um inconformismo meu de quanto profissional e quanto a gente sofre muito, e tem muita gente muito despreparada e desumana, aonde o outro não importa, onde eu tenho a distância, e o psicólogo é treinado para ter a distância. E a gente é treinado aqui para ter compaixão, caralho. A gente é treinado para fazer o bem nessa porra, ou não é? Para cuidar do ser humano, não para excluir ele, não para não saber o que se vende.
Então, sim, a minha fala é carregada de mais emoção por 20 anos de inconformismo, porque não é a primeira vez que a gente vê isso. É 20 anos vendo nessas merdas aí. E a gente sabe o quanto esse cara foi prejudicado. Todo mundo tá olhando para as 20 negas, em vez de entender que essas recalcadas do caralho fuderam a vida de uma pessoa e não tiveram capacidade profissional de curar o cara. Mas ninguém tá cuidando do cara. E o cara continuou doente e preso. Puta que eu pariu. A gente agora é juiz? Agora a gente é polícia agora para julgar esse tipo de coisa? Sabe, nós trocamos de profissão agora? Ou nossa profissão é entrar no buraco do tatu da mente? De ver a coisa mais suja e horripilante do cara querendo matar a mãe, trepar com um cavalo, não é isso? Do fundo do baú do cara? Da fantasia mais escrota que ele tem? Não é isso? Não é esse o nosso objeto de trabalho? É o que a gente falou ontem também, né, Duda? Daí depois um cara desse consuma o ato, vai lá, cata alguém, estupra, faz caralho 4. É claro. Revoltado da porra que ele ficou, certo? De tanta exclusão, abandono, exclusão, sendo tratado como um bandido, e o outro constrói o sujeito, certo? E aí o outro com o título é grande outro, né? Não é um grande outro? Não é um totem? Ah, o psicólogo, você fala, não, o psicólogo falou que eu sou louco mesmo, ele me dispensou porque eu sou um assediador sexual. Um monstro. Eu sou um monstro. Ele está construindo o que na identidade dele? Eu sou um monstro. Ele vai sair na rua e vai estuprar alguém de verdade. E aí é culpa de quem? O psicólogo não vai ter culpa. Olha que absurdo. E foi culpa dele. Ele foi corresponsável por montar essa identidade. Essas 20 negas montaram esse monstro na cabeça desse cara. É muito absurdo. Vocês entenderam porque da minha emoção de falar disso? Porque, assim, é muito injusto. É injusto demais. Eu fico muito louco com a injustiça. O que me move é, assim, que me tira do meu eixo é a injustiça. É muito injusto isso. É muito injusto. O que eu queria comentar, trazer, né? Um povo desse, no ambiente que a gente trabalha, não sobrevive meia hora. Não sobrevive. Eles não conseguem nem enfiar a mão no bolo. Não é dia, não sobrevive em meia hora. Não sobrevive. Não sobrevive. Não sobrevive. Sobrevive. Você se deslocar para fazer, por exemplo, em outro ambiente que não é o seu de trabalho, um exame criminológico, a nega pira uma nega dessa. Não. Flá. Porque, assim, uma coisa é você estar acomodado no seu ambiente, no seu habitat. A partir do momento que você tem que sair dali, que você é convocado para ir escutar umas outras histórias, o outro perfil de preso, um perfil desse pira. Por isso que nós temos que ter orgulho mesmo de ser terapeuta das margens, da favela. A gente trata... que você trata? Eu trato puto e preso, mano. Entendeu? Aqui no Instituto, a gente tem que levantar a bandeira e se orgulhar de fazer isso, entendeu? Qual que é um absurdo esses negros aí. Isso daí não é profissional. Mas o que eu achei mais intrigante, assim, é o jornal trazer uma coisa como o editor-chefe do jornal, pelo amor de Deus. Que é notícia. Chega a ser ridículo. Da mina do CRT, cara. Mas assim, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Jornal é matéria. Jornal é matéria. Não, mas é ridículo. Mas é ridículo, pelo amor de Deus. Não, vamos bater em quem tem que bater. Essas negras não são profissionais, porque assim, não é profissional o repórter, não entende do que nós estamos falando. Ele não é, pelo menos, obrigado a entender sobre transferência erótica erotizada e nem perversão, nem psicose. Ele não é obrigado a entender isso. É igual eu falei do E também deve ter sido julgado já o cara, ido pra cadeia e tudo mais. Então, tipo, ele
Tá ouvindo? Estamos ouvindo, cara. Quem a gente tem que fazer é procurar esse cara e tratar esse cara. É isso que o Instituto tem que fazer. É isso que a Atma tem que fazer. É tipo, mano, vamos descobrir quem é esse maluco e alguém tratar ele, né? Pedindo ajuda. Ele tá gritando. Ajuda, velho. Se ele não tivesse pedido ajuda, ele ia fazer isso em outros lugares, não com psicólogo. Porra. Entendeu? É verdade, não tinha pensado nisso. Meu, a coisa mais simples do ele pediu ajuda várias vezes, né? E ele fica trocando de psicóloga porque ninguém atende. Ninguém atende o cara. Um cara desse vai e faz de verdade, estupra alguém. Meu Deus! Ai, meu Deus! E aí esse psicólogo não é responsabilizado, porque é isso que eles fazem, não me responsabilizam. Eles só... Mas, Edu, você acha que isso aí tem alguma coisa... É mais pela questão de psicólogo e psiquiatra e psicanalista, que são coisas diferentes? Porque o psicólogo tem essa postura, você vê que, né, tem até uma pessoa vulga responsável, né, ali pela questão até, sei lá, sindical, legal da profissão, né, corrobora com essas queixas, né? Então, isso aí não é uma postura, porque assim, eu tenho um amigo que foi enxotado de psicólogo também, tipo, a mulher chega e fala, não, você não tem mais condição, some daqui. É isso. Isso é uma postura do psicólogo. Entendeu? Isso é uma postura disso, entendeu? Então, a postura do psicólogo, do psiquiatra, é extremamente questionável. A gente tem que tomar cuidado com o sistema. O sistema é controlado pelas trevas. A gente já está na aula de virtudes aqui, a gente entende a espiritualidade, um negócio muito mais amplo. Pelo amor de Deus. É sistema corporativo, é sistema acadêmico de poder. Muito. E o sistema, desculpa, mas esse é o sistema. Sistema acadêmico, sistema corporativo, essa porra toda de sistema é dominada mesmo pelas trevas, tá? Essa que é a verdade mesmo. É dominado pelo mal do mal do mal. Vocês têm que tomar sempre cuidado do que for o sistema. Porque o corporativismo está matando os homens, está matando as pessoas. Tá? É o ambiente mais doente, manipulador que existe. Olha o que é ensinado. Ensinado a não ter compaixão pelo ser humano. Que cuida de ser humano. A pessoa que cuida de ser humano não pode ter compaixão. Desculpa, tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo muito errado. Por quê? O sistema vai dominando. Vai dominando, vai dominando, vai dominando. E quem tem mais vontade de poder tá com 1 milhão de seguidor. E nós, tonto aqui, que não faz isso, fica aí. E o sistema domina mais. E o sistema, correndo na frente. Porque eles sabem fazer. Porque quem move eles é o poder. Bom, agora, já que a gente chegou no poder, ou seja, tudo isso que eu falei da profissão, de tudo isso que eu falei até agora, sabe qual é o motivo dessas psicólogas ter essa atitude desumana? O poder. O poder do corporativismo, o poder dos líderes, o poder das pessoas agem de forma primitiva de dominação, e aí eles não agem aqui, com a caridade, eles agem com o tronco cerebral, o sistema límbico. Eles não conseguem se importar com o outro. A única parte do cérebro que tem a compaixão pelo outro, qual é? Lobo frontal. Isso é o único. Ainda alguém me perguntou, você explica isso lá na psicanálise? Eu falei, não. Isso não é coisa de psicanalista estudar. Mas eu tô achando que eu acho que eu vou ter que ensinar. Mesmo que não é coisa de psicanalista. Porque vocês têm que entender, eu acho, como que o cérebro funciona, sabe? O que é o sistema límbico, o que é o lobo frontal, o que é o neocórtex. Por mais que não seja assunto de psicanalista, vocês ainda são meus alunos, né, caralho? Então foda-se que não tá no curso de psicanálise. Eu vou saber de um negócio e não vou ensinar. Então eu acho que eu vou ensinar isso sim. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma experiência aterrorizante, de arrepiar o cabelo do toba, se você prestar atenção, e o que é esse universo 25.
Um cara pegou uma caixa gigante e colocou apartamentos para ratos. 3.000 apartamentos. Com um lugar que, ou seja, ocupava a capacidade do lugar, daria 3.000 ratos para viverem tranquilamente. Tranquilamente ali. Então, apartamentos, então conforto, água infinita, comida infinita. Por isso que se chama Universo 25, que é o universo perfeito, onde esses 3.000 ratos poderiam viver tranquilamente. Tudo bem? O rato tem lobo frontal? O rato tem neocórtex? Não. Tudo bem? Essa última capa, essa última parte do cérebro, ele não tem. Tá? Então, a gente vai analisar o comportamento instintivo de uma sociedade a partir dos instintos, tudo bem? Então, uma sociedade que age pelo poder, pela dominação, tá? Ela vai utilizar a violência e vai dar um caminho natural disso. E a única forma de quebrar isso, esse sistema, é a caridade. O único jeito é a caridade. Fora da caridade não vai ter salvação para o planeta. Tá? Por isso que a terapia das virtudes, a psicanálise vai morrer e as virtudes vai continuar. Porque a gente estimula o lobo frontal, que é o único lugar que percebe a caridade, que consegue ter a caridade. O sistema límbico não tem caridade, ele é só emocional. Prazer e desprazer, agradáveis e desagradáveis, que é o que faz as psicossomáticas. Então, só quando o jeito de se tornar mais humano é estimular o lobo frontal. É o único jeito de estimular o neocórtex, tá? E esse jeito é reconhecendo o outro como outro e não como objeto. A psicanálise chegou nisso. O Lacan fala, quando o outro não for mais outro, a gente só vai deixar de ser objeto e ser sujeito quando a gente abandonar o outro. O Lacan fala, muitos falaram, né, do superego e tudo isso, mas o que eles não entenderam de fato é que não é para encontrar o meu eu não tenho que me individuar do outro, eu tenho que me importar com o outro. É isso que a psicanálise não entendeu. É me importar com o outro, é ter compaixão pelo outro, é ter amor ao próximo. Só assim eu vou estimular essa área. Então, uma sociedade que não estimulou essa área e vai agir de forma primitiva, ela vai ter um caminho. E é esse vídeo que eu vou mostrar agora para vocês. Prestem bem atenção. E aí no vídeo, vocês depois, né, fora da aula, vocês marquem no caderno as etapas, tá? Cada etapa vai ter uma etapa lá, aceitação, cada etapa você marca isso para vocês entenderem a sequência, porque é uma sequência exata que sempre vai dar nessa sequência. Aí vocês vão analisar isso dentro de presídio, dentro de um governo, dentro de uma cidade, dentro onde tiver uma liderança, onde tiver um grupo, você vai perceber o movimento desse grupo e ele vai passar por essas etapas. Tudo bem? Então depois é legal vocês decorarem essas etapas, tá? Mas agora preste atenção no vídeo primeiro. John Calhoun criou um paraíso para ratos. Era uma caixa fechada. John Calhoun. Tá aí todo mundo? Tá aí? Assim, com o hábito, certo. Presta atenção, hein? John Calhoun criou um paraíso para ratos. Era uma caixa fechada, metálica, com quase 3 metros quadrados, e lá dentro existiam várias casas, vários apartamentos para ratos. O lugar conseguiria acomodar facilmente 3.000 ratos ao todo. Além disso, existia fornecimento infinito de água, comida e também material para eles fazerem ninhos dentro dos apartamentos e tudo mais. 8 ratos em perfeita saúde mental e física foram escolhidos para serem os primeiros habitantes do Universo 25, 4 machos e 4 fêmeas. Ao longo de toda a existência do Universo 25, John Calhoun conseguiu observar 4 fases principais que nos levam do começo ao fim dessa história. A primeira fase foi chamada de ambição. Essa foi a parte inicial, onde os ratos simplesmente se habituaram, escolheram os primeiros apartamentos, fizeram os primeiros ninhos e tiveram as primeiras ninhadas. A segunda fase foi chamada de exploração.
Foi nesse período que a população de ratos explodiu. A cada mais ou menos 60 dias, a população de ratos ia dobrando e dobrando, de 250 ratos para 500, depois 1.000, depois 2.000. Lembrando que o universo 25 tinha capacidade para 3.000 ratos, mas o auge da população foram 2.200 ratos. Reparem que lá dentro existem divisões de departamentos. Essas divisões são feitas por essas barras pretas que se encontram no centro. Os ratos podiam circular livremente entre um departamento e outro. Porém, alguns departamentos foram tomados por ratos mais autoritários, mais violentos, apelidados por John de Os Bonitos. Os Bonitos eram ratos que controlavam alguns departamentos, controlavam quem entrava e quem saía. O resultado disso é que, por mais que existissem 2.200 ratos na caixa, que suportaria até 3.000, algumas áreas acabaram ficando superlotadas e outras mais tranquilas, melhores para se morar. E é assim que chegamos na terceira fase do universo 25, que foi chamada de equilíbrio. É aqui que a magia acontece, senhoras e senhores. Vocês vão ver como é incrível o fato de que uma sociedade que tinha tudo para ser perfeita desmorona por causa de problemas sociais. Tudo isso começou por causa e apenas da violência e do autoritarismo de alguns ratos. O primeiro ponto é justamente esse, a violência. Muitos ratos começaram a se agredir a outros. E o segundo ponto é que alguns machos lutavam por aceitação. Nem todos os ratos poderiam morar na melhor parte do universo 25. Nem todos os ratos poderiam ser machos alfa. Nem todos os ratos conseguiriam uma fêmea. E alguns desses ratos simplesmente desistiam. Um terceiro ponto interessante é que alguns ratos eram alvos repetidos de violência. Por algum motivo, dentro daquela comunidade, alguns ratos meio que sofriam bullying, intolerância. Eram os mais violentados de diversas formas, diversas vezes. O quarto ponto é sobre as fêmeas. Muitas ratas passaram a agir de forma despreocupada durante a gravidez. Simplesmente não se preparavam, não preparavam ninhos, não se alimentavam direito e acabavam perdendo os filhotes. O quinto ponto é que as ratas que conseguiam chegar ao final da gravidez e dar à luz, simplesmente abandonavam os ninhos, abandonavam os filhotes. E assim, a maioria desses filhotes morriam. Sexto ponto, alguns machos, talvez pelo alto nível de violência, rejeição, sabe-se lá mais o quê, simplesmente pararam de se importar com a reprodução. O oitavo ponto é o mais interessante de todos, na minha opinião. Todo esse caos fez alguns ratos se isolarem da sociedade. Os ratos isolados evitavam ao máximo qualquer tipo de contato com outros. Eles só saíam de seus ninhos para comer e beber, e no horário de dormir dos outros ratos. E bem, juntando todas essas coisas, o nono ponto é que a mortalidade infantil chegou a 96%. Poucos ratos conseguiam nascer ou sobreviver nessa sociedade. Então vocês já podem começar a imaginar o que estava para acontecer. E por fim, o décimo e último ponto é que todos os ratos que nasceram já nessas gerações mais perturbadas, mais conturbadas, cheias de problemas, eram ratos menos inteligentes e que seguiam esses mesmos costumes. E assim, senhoras e senhores, chegamos à quarta fase e última do universo 25, declínio. Óbvio que com todos esses problemas, a população de ratos começou a despencar até não sobrar nenhum. Não, eu não estou exagerando, vocês não ouviram errado. Mesmo num lugar perfeito, criado para ser sem problemas, os ratos, por questões de comportamento, encontraram a sua extinção. Pouco mais de 600 dias depois do experimento começar, o último rato morreu sozinho dentro do universo 25. O experimento foi repetido mais algumas vezes, mas a resposta, o resultado final, era sempre o mesmo: extinção. É assustador, não é? Professor, é assustador porque lembra a nossa sociedade. Nossa sociedade. Ele foi retratado aí. Pessoas que não ligam mais para filho, pessoas que abandonam o filho, as depressões cresceram, já está mais de 20% da população em depressão, que são esses ratos que estão isolando. Tem gente morando em 5 metros quadrados e outros 5.000 pessoas em 100 metros quadrados. Ou seja, é a nossa sociedade e tudo pelo poder. Tudo, e o poder está onde? Sistema límbico e tronco cerebral, aonde está dizendo que tem que dominar o outro para sobreviver. Mesmo no universo que dá tudo, que é a nossa Terra. A nossa Terra nos dá tudo. E a gente não consegue, a gente, por dominância, a gente vai entrar em extinção. Então você vai ver isso em todos os grupos, vocês vão ver em todos os grupos isso. Vamos analisar o ambiente de cadeia? Vamos, mesma coisa.
o ambiente de um bairro, de uma empresa, de um grupo religioso, de qualquer coisa, onde houver violência e autoritarismo, a necessidade de poder, de dominância, com o tempo, aquilo vai acabar. Ah, por que aquele projeto acabou? Alguém quis dominar. Ah, por que aquela igreja fechou? Por que aquela empresa... O final é a extinção. O final é o fim. Entenderam? Bom, né? É, meus filhos. Por uma parte, bom para nós que tem mercado até a volta de Jesus, né? Porque enquanto o povo estiver assim, nós estamos aí para tratar. Eu sou otimista. Eu acho que as virtudes, não é só a gente que está falando de virtudes, né? É o mundo, tem um mundo inteiro. Alguém em algum pedaço do mundo também tem a nossa vibe, também já entendeu o que nós estamos falando. Né? Assim, não é só nós que estamos falando disso, né? Cada um num pedaço do mundo está falando sobre isso, diversas religiões, diversos projetos estão falando desse movimento de a gente ser mais virtuoso. Então, só que está tendo uma guerra, né? Se a gente for parar para pensar, é uma guerra. A turma que quer se conectar na natureza, meditar e evoluir, se desenvolver, transcender, e contra a galera que quer ainda o poder e a dominação. Você vai dividir a sociedade disso. Ainda estamos 80-20, ainda nós não é 80, nós ainda não é nem metade. A força da dominação da sociedade ainda é muito grande pela dominação do poder, mas nós temos que vencer o poder dentro da gente, vencer esse orgulho e entrar realmente aqui, ó, lobo frontal. Eu vou ler o que é o lobo frontal para vocês, tá? Exatamente isso. Eu comentei, não lembro com quem eu comentei ontem isso, e eu falei, não ensino isso em psicanálise, mas eu vou ensinar, a gente vai para o café, tá? Daí a gente volta para falar de esquizofrenia, pode falar dos outros assuntos, tá? Então vamos entender essas partes do cérebro. Vamos lá. Eu ia falar só que a gente também não pode viver igual o ratinho isolado, né, Duque? Um monte de ratinho que se isolar da bagunça, né? A gente tem que dar a cara a tapa para salvar nosso universo 25 aqui. Nós se fode, né? Os que não se... Nós se fode. É aquele lá que está tentando ainda, está lá embaixo, apanhando das autoridades lá, dos autoritários, dos violentos, dos bonitos. Que às vezes dá vontade de virar um ratinho isolado, mas tem que acudir. Ó, vamos entender, eu vou ler os 3 cérebros, então, o reptiliano, o segundo cérebro, tá? O límbico e o neocórtex. Vou ler os 3, tá? Vamos entender os 3, então. Vamos aqui, então. Então, vamos entender essas 3 áreas aqui, ó. Tá? O primeiro, a gente vai entender aqui, é esse tronco cerebral reptiliano aqui, depois esse sistema límbico aqui, depois o neocórtex, tá bom? Tá? E dentro desse neocórtex, o que é o lobo frontal, ó, tá vendo isso aqui, ó? Essa parte aqui? Essa parte aqui é o que nos torna mais humanos de fato, tá? Essa partezinha aqui, ó. Então vamos lá. Tá? O cérebro reptiliano, ou primeiro cérebro, que herdamos dos répteis primitivos, nos serve às funções de luta pela sobrevivência imediata, ante a realidade concreta e objetiva, como fuga e ataque, luta por território, governo dos instintos, a agressividade e a eterna luta contra o bem e o mal dentro de nós. Bom, aqui, os instintos primitivos que a gente estudou, lembra? Quais são os 4 instintos primitivos, né? Lembram, né? Desejo sexual, competição, proteção e a sobrevivência, que é o guarda-chuva de tudo ali do tronco cerebral. Mas é muita coisa do luta, ou foge, ou trepa, né? Ou deseja, né? Sexualmente, tá? Aí, para o lado mais emocional, ainda também... Pode ver que no tronco cerebral tem o prazer e desprazer, não tem? Tem a coisa do prazer e desprazer. Mas é uma forma muito mais primitiva dentro daquela coisa mais primária de
proteção de sobrevivência mesmo, tá? Então, é muito instinto, é muito mesmo a coisa da luta, da fuga, do desejo sexual, flor da pele, ali Aí a gente vai ter também tudo isso de forma mais emocional no sistema límbico. É como uma pequena evolução. O sistema límbico, claro que é uma evolução do tronco, tá? Como assim o neocórtex é uma evolução do sistema límbico, tá? Por isso que é literalmente assim, ó. Começa no tronco e vai subindo. Então vamos para o segundo, sistema límbico. O segundo cérebro, o límbico, dos mamíferos inferiores, nos torna responsáveis pelos comportamentos emotivos, emoções, pela afetividade, pelos relacionamentos, pelas memórias, pela procura de alimentos, de sentido e de objeto de amor. É regido pela emoção e não pela razão. Relaciona-se com o sistema nervoso autônomo e vísceras, cérebro visceral. E em razão de suas importantes funções em relação ao psiquismo humano, à afetividade, ao intelecto e às emoções, a mente emocional, McLean o denominou em psicoencéfalo. Ele se adapta como um capuz ao cérebro reptiliano, dando-lhe maior liberdade. Surge, então, pela primeira vez na série animal, uma maior capacidade de decisões, as alterações psicossomáticas e comportamento social das espécies. Vou dar uma pausa aqui. Então, até aqui. Ele fala aqui do amor. Você percebeu de objetos de amor? Ele falou de estado de amor pleno? Não, ele falou objetos de amor. Objetos. Tá? A leitura está bem clara, tá? É afetividade e objetos de amor. Que página você está do livro? É esse livro aí da religião e o cérebro? Mas eu tô lendo o mesmo texto, só que em outro livro. É do mesmo autor. Tá. Mas tem esse texto exatamente igual. Exatamente igual lá, tá? Esse objeto de amor, a gente não ama o outro, a gente, eu te amo muito, eu te amo muito. Emocionalmente, a gente não ama as pessoas. Esse amor, sistema límbico, é objetal. Ou seja, a pessoa é ainda um objeto. Ela é ainda o quê? Um objeto para cobrir a minha falta. Tudo bem? Ou seja, aonde que está, então, a neurose? Sistema límbico. Tudo bem? Onde estão as proibições de prazer e desprazer? Aonde que está o superego dizendo, olha, se você fizer tal coisa, você vai ter uma punição. Então, com medo da punição, eu não faço tal coisa. Aonde está essa programação? Sistema límbico. Psicossomática. Então, eu vou sentir organicamente as minhas emoções. Psicossomática. Dor de estômago, dor nas costas, o vaginismo, o pau não sobe. Eu vou sentir organicamente as minhas emoções. Onde está isso? Sistema límbico. Tudo bem? Certo? Então, o ego inconsciente e o superego está onde? Está tudo aqui. Tudo bem? Porque ele está agindo instintivamente, primitivamente por prazer e desprazer. Que o Freud chamava lá do inconsciente, do id, não é prazer e desprazer? É o afastamento do desprazer e ter o prazer. Todas as formas de prazer, que é alívio, desejo sexual, satisfação. A gente estudou todas elas em Erich Fromm. Lembra disso? Elas estão aonde? Sistema límbico, tronco cerebral. Tudo bem? Tá? Então, vamos continuar aqui. Sua principal função é informar o organismo sobre emoções agradáveis ou desagradáveis, ou que proporcionem prazer ou desprazer, assim protegendo-o do ambiente e permitindo autopreservar-se, e preservar a espécie através das emoções primárias ou secundárias. Ou, se ainda é autopreservar-se e preservar a espécie, é evolução? O sistema límbico ainda é primitivo.
Entenderam isso? Ou seja, se é autopreservação, se ainda é preservação da espécie, se ainda é prazer e desprazer, a palavra central aqui é escolha. Você tem a escolha consciente? Não. Você é levado por prazer, desprazer, fuga, ataque, desejo, coisas desagradáveis, proibições, estímulos. Você foi dono da sua decisão? Da sua ação? No sistema límbico e no tronco, você foi dono? Você teve escolha? Ou você foi só um acidente? Os seus comportamentos foram acidentes da tua história de vida e do momento que você viveu. Entenderam isso? Entenderam o que é expansão de consciência? A expansão de consciência é dominar o sistema límbico e o tronco cerebral. É não agir pelo sistema límbico e tronco cerebral. O tronco cerebral e o sistema límbico é primitivo. Entenderam isso? Desse modo, as emoções envolvem. Presta atenção na palavra, tudo bem? Presta atenção. Desse modo, as emoções envolvem cognição, motivação, relacionamento ou sociabilização e funções básicas, como a reprodução e adaptação do animal ao meio que vive, funcionando um uníssono com funções hierarquicamente superiores, como percepção, aprendizado, pensamento, alegria, amor, raiva e medo, cuidados maternos, o sentido de território, moldagem de identidade e no homem no sentido do sagrado e entendimento do divino. Então, olha aqui, presta atenção, hein? Esse relacionamento, essa moldagem da identidade, não é do ego? O ego inconsciente não faz identificação para a gente moldar nossa identidade? É ou não é? Certo? Vocês estão viajando aí, estão assustados. Com o universo 25 ou com as psicólogas? Volta agora. Vem para cá. Traz a mente para cá. Tá? Então, quem faz essa identificação de montar quem você é, a sua identidade consciente, inconsciente ali, é o sistema límbico. O sistema límbico está fazendo esse reconhecimento da sua identidade. Isso tudo é o encontro do eu mais profundo? Isso é o self? Não. Entenderam? Tá? É só aquela personalidade aprendida do caráter, sabe? A atitude modifica, reforma, reforça, inibe, prazer, desprazer, e aí vai mecanismo de defesa. Tudo isso está no sistema límbico, tudo bem? Esse mecanismo todo está lá. É meio osmose, assim, É como? Não entendi, tipo. Tipo osmose. Vai por osmose. Tipo isso. A gente aprende pela linguagem que está lá. Lembra da construção do caráter? Então, a gente teve uma atitude, ela foi reforçada, foi modificada, foi inibida. É tudo... Tratar bicho, é igual a gente trata cachorro. Né? Eu ia falar isso. É como se adestra, é só pensar que essa é a parte animal, né? Se adestra um bicho, ele aprende o que você adestrou. Exatamente. Você vai adestrando, analogia. E ele tem senso de... A cachorra não tem o senso de materno? Igual a mãe? Tem. Não tem senso de território? O cachorro não tem senso de território? Tem. Protege a casa, a família. Família, sabe? Então, tudo isso ainda é animal. Ou seja, você é dono da sua escolha. Percebeu? A coisa da escolha. E outra, a coisa mais principal de tudo aí. O sistema límbico e o tronco cerebral, vocês reconhecem o outro como objeto e não como outro. Vocês não conseguem enxergar o outro. Vocês conseguem enxergar o outro aí? Não, o outro é sempre um estímulo de fuga, desejo, ataque. O outro ainda é objeto. O outro não virou outro ainda. Ele virou ainda um objeto. E você também é um objeto. Para você mesmo. Entendeu? Ainda ali. Tá? Que tem que ser mantido só em prazer e não desprazer, fuga, sobrevivência, tá ali. Tudo bem? Certo? Vamos lá.
Vamos então para o terceiro cérebro. Agora aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá? Vamos para o neocórtex. O terceiro cérebro, o neocórtex, é o mais recente, o telhado pensante, que dá ao homem a capacidade da linguagem e do pensamento abstrato, diferenciando-nos de todas as demais espécies, dando-nos o sentido, o poder de ordem e de organização, imitando a ordem do universo, e inaugurando a autoconsciência. Agora já não é a identidade, não é eu como objeto, perceberam? Já é autoconsciência, já estamos falando de self, tudo bem? De consciência expandida, já estamos falando de outro lugar. Entendam isso. Que no final das contas, o que a psicanálise queria, o quê? Dominar isso. Eles só não tinham esse nome, eles não tinham esse estudo. Tá? Vamos lá. O poder de planejamento, da antecipação, a cognição e a aquisição da palavra, falada e escrita. A utilização de símbolos, entendimento do real e da realidade, e a habilidade de interpretar a palavra sagrada, os sentimentos éticos e morais e a consciência moral. Ou seja, todas as virtudes ética e moral estão no neocórtex. Os únicos animais aqui na Terra que podem entender ética, moral e virtudes é o humano. Por isso, agora deixa eu trazer vocês. Ó, depois eu vou mostrar esse aqui, tá? Ó, tá? Agora eu vou ler desse daqui, tá? Desse pedacinho, ele tá dentro do neocórtex, tá? Ele faz parte do neocórtex, só que eu vou falar só de um pedaço agora, tá? Do neocórtex, que é o lobo frontal, tá bom? Todo mundo viu aqui? Só para mim tirar da tela, tá? Tem tudo isso no livro, tá? Entendem quando a gente fala qual é a razão da existência humana? Eu vou falar a coisa mais simples e lógica que vocês podem escutar na vida de vocês. Qual é a razão da existência humana? Ó, existência de passarinho, eu falei? Não. Existência de elefante? Não, eu falei existência humana. Sabe qual que é a razão da existência humana? Ser um ser humano. Ser humano. Ser um humano. E para ser um humano, a única forma de ser um humano e não animal é agindo pelo neocórtex. Enquanto você age pelo sistema límbico e pelo tronco cerebral, você está sendo um humano. Não é simples? Não é bem simples entender isso? A razão da existência humana é você ser um humano e não um animal. É você transcender o animal. É você ultrapassar o animal, é você dominar o animal dentro de você e viver como um humano. E o que nos torna mais humano é a pergunta. E o que nos torna mais humanos? O reconhecimento do outro, a compaixão, sentir a dor do outro. E a única parte do cérebro que tem essa capacidade é o lobo frontal, que está no neocórtex. Entendeu? Se minhas neuroses, transtornos, demônios estão no sistema límbico, no tronco, quando eu estimulo o lobo frontal, eu estou neurótico? Não estou neurótico, não tenho nem tempo para isso. Porque o outro importa mais do que a minha dor. A dor do outro importa mais do que a minha dor. Eu só vou me importar com a minha dor no sistema límbico e no tronco cerebral. No neocórtex, eu vou me importar com a dor de quem? Do outro. Por isso, vieram pessoas sábias aqui, um tal de Jesus, já ouviram falar em Jesus? Já ouviram falar nesse homem? Um tal de Jesus, um tal de Buda aí. Tem um monte de trem aí que veio falar que fora da caridade não há salvação. E vocês acham que isso é uma palavra religiosa, é a palavra mais científica que pode existir dentro da neurologia. Porque a caridade ela só pode ser dada a partir do que eu reconheço a dor do outro.
e deixo de forma de abnegação, de tirar o meu eu do lado, a minha dor de lado, dominando o quê? Sistema límbico, tronco cerebral, para fazer para o outro. E a única forma de fazer isso é pelo lobo frontal. Pronto. Onde está a sua neurose quando você faz isso? Não está. Entenderam? Entenderam ou não entenderam? Então eu vou ler o lobo frontal. Aí eu acabo do café, tá? Vamos lá, é rapidinho. Mas prestem bem atenção no que eu acabei de falar sobre aonde está a sua neurose e o único caminho para a gente sermos realmente humanos, tá? Ora, presta bem atenção no texto. Eu não estou lendo o texto meu, não. Estou lendo de um livro de neurologia, tá? É de um neurologista, tá? Então, parece que é das virtudes, mas não. É as virtudes que vem beber nessa fonte da neurologia. É que vocês já escutam eu falar disso, né? Vocês acham que eu estou falando da virtude. Não estou falando de virtudes, eu estou falando de neurologia, tá? Então, vamos lá. Os lobos frontais foram a principal aquisição do cérebro humano, diferenciando-no dos primatas, que não o possuem, constituindo nosso cérebro cognitivo, permitindo-nos pensar abstratamente, elaborar sistemas filosóficos, éticos e religiosos, e tornando-nos, assim, verdadeiramente humanos, permitindo-nos avaliar a natureza de cada experiência e aprender com elas. Suas funções nos permitem antecipar, planejar e prever o futuro, fazer escolhas. Olha a palavra escolha aparecendo agora. Agora é eu com consciência e não por medo, por desejo, por estímulos, por prazer e desprazer. Eu conscientemente, por razão, eu estou fazendo uma escolha racional. Esta é a parte mais humana do cérebro, entenderam? Porque existe a escolha. E eu quero fazer uma pausa aqui na escolha, eu vou voltar aqui, porque eu quero ler uma passagem do Kant, que fala disso, ele já estava falando disso. Quem tinha ouvidos para ouvir, entendeu. Só um pedacinho de Kant, tá? A liberdade vista como possibilidade de decidir por si mesmo é, para Kant, a qualidade humana mais surpreendente. Por causa dela, o ser humano já não pode ser considerado uma coisa, a mais entre outras, intercambiável por outros objetos. Ele deve ser visto como o protagonista de sua própria vida, devendo ser tratado como alguém e não como algo, como um fim e não como um meio, como pessoa e não como objeto. O que o Kant estava dizendo sem saber? Vai saber se eu não sabia também, né? Você só se tem a liberdade, liberdade é escolha, escolha é liberdade. E você só pode ter a liberdade, só pode ter escolha, você só vai ter isso quando você deixar de ser objeto. Quando você ser um humano, uma pessoa. E isso é neocórtex, isso é lobo frontal. E quando a gente está no sistema límbico, a gente é objeto. Quando está no lobo frontal, a gente é um sujeito, a gente é um humano. E o que o Kant disse é, você só vai ter a liberdade quando você for humano e deixar de ser objeto. Estamos falando a mesma coisa? Nós estamos falando, a psicanálise falou a mesma coisa que o Kant, que falou a mesma coisa que a neurologia? Porra! Falou a mesma coisa, tá? Os três falando a mesma coisa, caralho. Para pra pensar. Quanto é lindo isso. É espetacular isso. Ô, Du, eu tô chocado. Como eu estava preparando as aulas, né? Da segunda, quarta, quinta, meu, Platão já estava dizendo isso, né? É a mesma coisa. Né? Claro, ele não conhecia a neurologia, mas a ideia é a mesma. Ideia é a mesma. O quanto é assim, chocante mesmo entender que os caras já entendiam isso. E o quanto a gente, no meio de um caminho de Platão até aqui, muita gente
desvirtuou um monte de coisa e atrapalhou o rolê. Era para estar mais avançado. Mas tudo bem, faz parte do ser humano, atrapalhar o rolê. Eu ia falar o quanto essa guerra é pesada, né, velho? Que desde esse cara a gente tá discutindo a mesma porra da coisa e não sai do lugar. Sacou? É incrível, né? É incrível. Ó, vou terminar a leitura, faz um pedacinho só aqui, ó. Do lobo frontal, tá? Pim, pom, pom. Possibilitam ainda avaliar o passado e o futuro, avaliar causa e efeito. Percebe o quanto de consciência para avaliar passado e futuro, causa e efeito? É consciência, expansão da consciência. Não é nada instintivo, não é nada de uma hora para outra, não é imediatismo. Só, por isso que a gente estimula lá nas virtudes a brandura. Só um indivíduo brando consegue perceber o passado e futuro, causa e efeito. Só na brandura a gente atinge o neocórtex. Você nunca vai atingir a brandura no imediatismo, porque o imediatismo está no sistema límbico e no tronco cerebral. Por isso, nas virtudes, a gente treina o cérebro da pessoa lá. A nossa técnica é elevar a brandura para aceitação, estimular a responsabilidade, a humildade, e aí você vai estimular aqui e abandonar a neurose. Lá a gente não fica discutindo a fase anal e o desejo. Lá a gente não trata assim, a gente trata como? Estimulando aqui, e aí o indivíduo simplesmente evolui e não é mais neurótico. Entenderam? Tá? Essa é a lógica da terapia das virtudes. Tá? Então vamos lá, deixa eu terminar. Possibilitando então ainda avaliar o passado e o futuro, avaliar causa e efeito, estabelecer metas e analisar o sentido das coisas, como a espiritualidade, o tempo, o sentido da morte e da eternidade, tornando-nos mais humanos pela interação e pelo convívio com outros humanos, amando os que nos são queridos, desejando o seu crescimento e oferecendo ou compadecendo-nos, padecer juntos, com seu sofrimento, compaixão. Essa região do cérebro é responsável pelos sublimes sentimentos de amor, caridade, fé, esperança e alteridade, e o amor em sua mais alta manifestação. Dá-nos a capacidade para escolher uma direção para a vida, de sentir empatia e amor ao próximo, definindo qualidade da alma e transformando-nos em co-criadores, criadores, em colaboradores e instrumentos na transformação do mundo em que nos rodeia. Entenderam o que é lobo frontal? Muito bem. Então, enquanto não dominarmos o nosso sistema límbico, o nosso tronco cerebral, e não elevarmos o nosso pensamento ao lobo frontal, continuaremos neuróticos e com transtornos. Isso não vai passar. Pode ser a psicanálise por 40 anos na sua vida. Enquanto você não tirar a sua vibração e dominar isso e passar o seu pensamento para cá, você vai deixar de ser neurótico? Não. Não vai. Entenderam? E dá para ficar discutindo em consultório desejos novos e reações novas e sintomas velhos e fica patinando por quanto tempo? Uma vida inteira. Porque nós estamos aqui para evoluir e não para ficar discutindo perversão. Para ficar discutindo desejo, para ficar discutindo isso. Isso é velho. Isso é velho. Isso foi um caminho para a gente chegar até aqui só. Tudo bem? E aí, como é que tá a cabeça de vocês aí? Me sinaliza aí um pouco, antes da gente ir pro café. O que tá passando na cachola de vocês? Edu, para mim faz total sentido, né, tudo isso. A única dúvida que apareceu é assim, em algum momento da nossa vida, nós não somos totalmente evoluídos, né? Mas em algum momento da nossa vida a gente sente uma dor que é uma dor talvez válida. E tá tudo bem também a gente dar uma caidinha, não?
Sim, sim. Lembra que a Klein fala de posição e regressão. Às vezes a gente regride, às vezes a gente, com aquele sistema de isolamento ali, a gente vê um mundo tão mal, né? A gente vê os bonitos, né? Os ratos bonitos dominando uma sociedade, e a gente vai perdendo a esperança, e a gente dá uma regredida, inclusive na escala, né, de evolução. A gente dá uns passos para trás. E a gente que estava lá meditando começa a beber de novo. Então é normal, mas o estado de consciência já foi atingido. Voltar é rápido. Voltar é rápido, porque o estado de consciência ele é atingido, entendeu? Ele é conquistado, porque a virtude é uma competência, né? A gente não consegue desconhecer algo. Quando você conhece algo, a gente não consegue desconhecer. A gente consegue entrar em negação. Isso a gente consegue, né? A gente racionaliza, a gente departamentaliza. Aí a gente fica, às vezes, no estado mais primitivo. Mas o conhecimento está lá, já foi atingido. É só sair da negação. Se envergonha, né? Se envergonha. Puta merda, como? Saiu da negação, pum, teu conhecimento já vai atingir onde já chegou. Entendeu? Entendi. Vai dar umas para trás, né? Mas é estado de negação. De alguma coisa que não está sabendo lidar. Aí o sistema límbico vai fazer o quê? Essa situação desprazerosa. Isola ela, os mecanismos de defesa estão aonde? Sistema límbico. Aí faz você pensar em outra coisa, entrar em resistência, fugir para outro lugar. Entendeu? É normal. Essa aula ela está sendo muito, só quem puder sentir o que eu estou sentindo, porque está falando muito do meu processo, do meu momento, assim, dos meus processos. E eu cheguei numa situação da qual eu comecei a pensar que eu estava até doente, sabe? Porque eu tô sentindo uma extrema preguiça, assim, de estar aqui, de conviver, de ter que falar o óbvio, de ter que olhar para as coisas estava me causando um estado depressivo muito grande. Só que de internalização, sabe? De um negócio muito louco. E essa aula me esclareceu bastante desse estado, porque eu não sei nem explicar. Porque é tudo muito sentido. Quando a gente vai expandindo a consciência e vai tendo conexão com o outro, vai estimulando isso, a gente começa a se alienar da massa da sociedade. E começa a ter preguiça de conviver com essa sociedade. Dá preguiça. Dá muita preguiça de falar, tipo, nossa, mano, vocês não estão nem entendendo o que eu estou falando. O nível de conhecimento que vocês têm em psicanálise e agora, com a aula de hoje, somar tudo que vocês já aprenderam, com quem vocês conseguem conversar de fato? De verdade. Com quem que vocês não têm preguiça? Você fala assim, eu tenho que deixar para lá todos os meus pensamentos e o que eu entendo para continuar o diálogo aqui, para continuar a amizade aqui, a festa aqui, porque senão... Nesse nível de assunto, eu só tenho uma amiga. Nesse nível de assunto, porque todas as outras pessoas, eu vou porque a gente precisa ser sociável, né? É isso. Mas não tem não. Mas não dá preguiça? Só tem uma amiga. Não dá preguiça? Dá, porque a gente vai e as conversas juram, assim, não é, giram em torno de coisas. É só sistema límbico que você vê ali. Só isso, tá? Só isso. Só isso. Mas é isso. Acabei dando um pedaço de aula de virtudes aqui para vocês, que, inclusive, eu vou acabar dando aula de virtudes para vocês entenderem a técnica, o aparelho psíquico. Mas, assim, se vocês entenderam o que eu disse hoje, agora, sobre as 3 áreas do cérebro e o lobo frontal, vocês entenderam a técnica da virtudes. Em virtude, a gente não fala de religião. A gente fala de que, quando a gente fala de amor ao próximo lá, a gente usa Jesus, usa todo mundo, mas porque os caras já vieram falar isso há 2000 anos. Só que a gente traz isso para o campo científico dizendo, quando você estimula o amor ao próximo, a caridade, a aceitação, as virtudes, você está estimulando, você está fazendo uma ginástica cerebral, estimulando esta área do cérebro. E quando você faz essa ginástica cerebral, você faz essa expansão de consciência, você
Domina o seu tronco cerebral, o seu sistema límbico. As suas neuroses ficam aonde? Eu não preciso nem abordar o teu complexo de Édipo. Eu não preciso nem abordar o teu trauma. Simplesmente você vai olhar para essas coisas de forma mais consciente. E não vitimista, drama. Você vai estar se importando mais com o teu próximo. Essas coisas não vão mais te atingir neuroticamente na tua personalidade. Entende? Então, o caminho do tratamento das virtudes é esse. E aí cada um vai, na verdade, vai preferir o Freud, vai preferir o Jung. Aqui, claro, aqui é uma lógica de tratamento. A Melanie Klein não vai atrás da hostilidade? O Freud não vai atrás do desejo? O Adler não vai atrás do poder? Né? Cada linha terapêutica não vai atrás de algo. A gente, nas virtudes, vai atrás do orgulho e do egoísmo, que é a base do sistema límbico e a estimulação do lobo frontal para um comportamento lobo-frontal. Como é que chama um comportamento de lobo frontal? Inteligência moral. Então, a pessoa, quando ela age com inteligência moral, é que ela agiu de forma virtuosa, que ela usou o lobo frontal. E se ela usou o lobo frontal, ela não agiu de forma neurótica. Não foi um desejo recalcado, sintoma, nada disso. Entendeu? Veio realmente de um lugar de evolução, de um ser humano ser mais humano realmente, transcendente. Tá? De expansão de consciência. Isso só se dá com amor ao próximo, gente. Só se dá na caridade. Fora da caridade, não vai haver salvação. E parece que é religioso o que eu estou falando, né? Não parece? E não é. Eu estou falando neurologicamente. Entendeu? E o bonito é, agora eu posso ir para a igreja e falar de neurologia, eu posso falar de terapia e a gente vai estar concordando. Porque aí não tem mais discordância. É que o mundo demorou muito para entender que o homem veio aqui há 2000 anos atrás e já veio falar o certo. A gente quis lá inventar outro rolê, né? Passou o Platão, anjos na Terra, sabe? Platão, Aristóteles, passou uma galera que veio dar luz pra gente, né? Mas a gente gosta de atrapalhar o rolê. Normal. Amigos, vamos lá. Então, vamos fazer um cafezinho, tá? Muitas emoções nessa primeira etapa. Dá uma relaxadinha e a gente volta. Eu vou rever se a gente viu esquizofrenia. Eu acho que a gente não viu. A gente tenta matar pelo menos esquizofrenia hoje. Tá? Bora lá.